Boa tarde, meu nome é Iris Silva, eu sou aluna do Moré André Rosa e vim aqui para gravar esse vídeo para passar meu depoimento sobre o mapa, né? O mapa que ele fez para mim e eu descobri muitas coisas maravilhosas, muitas coisas que bateram, né? Muitas coisas que eu não entendia, não compreendia. E acabei tirando dúvida e consegui compreender. E realmente fantástico, fantástico. Mas o que mais me surpreende é com as coisas que vem acontecendo na minha vida, né? Em relação a minha família, minha vida passada, as coisas que eu ficava vai e volta e tudo mais. E eu estou muito feliz por ser aluna dele, porque eu estou estudando coisas que é muito sério, é muito profundo você estudar, você acaba lá, é fantástico, fantástico. Então, eu espero que vocês curtem, compartilhem, e vale a pena você entrar, né? Estudar, aprender mais, e, enfim, muito profundo. Vou ver se ficou bonito. Tem sobre, na verdade, sobre Daniel, né? Quando ele tem o Nabucodonosor tem um sonho perturbador e esquece o sonho, né? E foi o que aconteceu essa semana. Eu vou começar aqui narrando o meu sonho, depois a Morá narra o sonho dela, depois eu vou dar uma explicação do que aconteceu, e depois a Dinaelma vai completar aqui o que ela me falou hoje de manhã. Pois bem, no começo da semana, eu tive dois sonhos. Eu, sinceramente, não lembro a ordem, né? Eu sempre falo, anote os sonhos, mas eu mesmo não tenho eu guardo de cabeça e muitas vezes a gente esquece. Como eu estava dando aula para duas pessoas no início da semana, uma que tinha entrado no grupo, e uma das nossas alunas casou com o Binei Noah, e aí tentei trazer ele para a Cabala. É um pouco difícil, né? Porque as pessoas abraçam muito a religião é pesada. Mas a gente tenta, não é? A libertação não é nossa, a gente abre a janela ali, e depois de dar esse shiur para duas pessoas, eu acabei indo dormir, e no outro dia eu tive o seguinte sonho, né? Eu sonhei, exatamente, né? Eu falo aqui tudo na presença de Hashem, perante a Torá. Eu sonhei exatamente isso que eu vou contar para vocês. Eu entrava numa casa, essa casa era numa rua antiga que eu morava, inclusive lá num sonho não era assim, mas olhando a referência agora, né? Ela tem uma mulher que é uma feiticeira, etc. Mas ela não estava envolvida, mas tinha um casal ali. Esse casal era um senhor e era uma senhora. E quando eu entrava na casa, eu ficava horrorizado, porque eu via eles com uma jovem desmaiada nas mãos. Eles tinham drogado aquela menina. E eu ficava muito horrorizado. Eu falei, meu Deus, o que vocês vão fazer com essa garota? E eles estavam levando ela para dentro de um quarto. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu horrorizado. Mas aí eu fiquei mais horrorizado ainda quando a filha do casal aparece e vai participar desse ato, né? Lógico, sexual. Eles estavam levando a menina para fazer alguma coisa com a menina. E ali no sonho eu não podia fazer nada. Eu saí da casa e comecei a andar na rua para me proteger, e a minha direção era ir para minha casa, que era no final da rua, nesse sonho. No meio do caminho, eu vejo esse mesmo homem sentado, ele estava de costa para uma mata, só que ele era um senhor, estava careca, e sentado, e somente, assim, tudo escuro naquele corredor, e aquela luz, uma luz da janela, assim, iluminava ele, estava iluminando ele. Eu continuei andando, fui para minha casa, chegou lá, esse cara
ele tinha ficado novo e ele ficava tentando entrar na minha casa, e eu tentando ali proteger tudo, preocupado, né? Então, mexendo em grades de janela e etc, e preocupado. E ele queria pegar a minha esposa, que era morar, enfim. Mas aí, eu fui olhar isso para um lado mais espiritual, como eu conversei com esse Binei Noah, acabei achando que esse sonho era para ele, né? Eu falei, pô, o cara vai enfrentar agora, se ele quiser vir para Cabala, vai enfrentar uma batalha, porque sair da idolatria e da religião é complicado, não é fácil. Muitas pessoas pensam que é fácil, não é. Não imagine que a brincadeira é uma luta, e nós que lutamos para tirar também vivenciamos cada luta. Pois bem, logo depois desse sonho, aí eu não sei se no dia anterior, ou se depois, eu tive outro sonho. Eu sonhei que eu estava com meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos, uma menina, Lelê, tenho o Matheus e tenho o Lucas. São 3 filhos. E essa minha filha Lelê, ela é uma morena muito bonita. Quem já viu ela, né? Uma menina muito, muito bonita. Inclusive, ela está grávida, vai ter filho daqui a pouco. Mais um neto chegando aí. E ela estava lá na casa junto com meus filhos, todo mundo coberto. E aí eu sei que eu pegava e brigava com ela. Por quê? No sonho, esse segundo sonho, eu pegava ela pelo ombro, sentava ela e tentava falar que quem mandava na casa era eu, não era minha sogra, né? Porque minha sogra, não sei se todo mundo acontece com isso, minha ex-sogra, né? Ela sempre manipulava tudo por trás. Então ela ia ali, a gente tentava educar as crianças, eu tentava criar eles no monoteísmo, etc., ou dar um conselho mais sério em alguma coisa, ela ia lá e desestabilizava aquilo que eu falava, né? Lógico que tudo na surdina, e nesse sonho era isso, eu tentava ali, naquela casa, manter o meu controle agora. Depois disso, a gente saiu, foi para o lugar do lado de fora, assim, da casa, e chegando lá fora, tinha uma casa da minha sogra lá atrás, dessa minha ex-sogra, e tinha um monte de sandálias, e ela queria que eu limpasse as sandálias dela, não sei como isso. E tinha 3 madeiras para limpar a sandália. E parece ser as 3 madeirinhas ali da vida. Lógico que é só uma representação, não era exatamente. Essas 3 madeiras eram pretas, eu começava a limpar ali uma das solas e estava cheio de cocô de gato, né? Cheio de fezes de gato. Eu falei, caraca! Eu comecei a lavar, depois joguei uma água e fui limpando ali. Aí foi um sonho muito estranho, quando se sonha com essas coisas não é bom. Pois bem, o mesmo sonho muda. Daqui a pouco eu estou viajando, aí eu já tinha outra esposa no sonho, não é? Era uma relação nova, e a gente chega num local que era um prédio, e aí a gente não chega a subir no prédio. Ali embaixo eu começo a ver que tem mais natureza, era melhor do que o outro lugar, uma coisa assim, era um local novo, enfim, daqui a pouco passa um ônibus com, sei lá, o ônibus era meio descaracterizado, era uma coisa assim, muito estranha, e estava lá um cunhado, né, que eu não conhecia, que estava fazendo parte. Eu lembro que eu olhava assim para uma parte de trás do prédio, tinha um local cheio de água, muito bonito, e vi ali um sogro fumando, assim, quieto, apático, tudo. Mas a minha sogra era japonesa, era chinesa, sei lá, uma coisa assim no sonho. E eu não entendia muito bem aquilo, né? Mas eu não entendi muito por que aquela sogra tinha que ser logo japonesa, né? E depois de tudo que aconteceu, eu comecei a compreender melhor o que eu tinha sonhado. Eu vou deixar a Morá Patrícia falar agora, não é? Porque quando ela também eu tive esse sonho, eu contei para ela, ela também me contou o sonho dela. Então ela vai contar o sonho dela, e depois eu vou explicar um pouco mais, e a Dina Elma depois vai falar, tá bom? Morá. Shalom, tô aqui. Então, eu, eu fui criada num engenho, né? Quem é do Nordeste sabe que aqueles engenhos de cana-de-açúcar, onde a usina cede casa para os trabalhadores, eles moram lá até eles se aposentarem ou sair da usina, né? Enfim. Então lá a gente conhece todo mundo, né? Um local pequeno. Aí eu tenho uma prima que
que a gente foi criado praticamente junto, e a gente conhece a família do pai dela como se fosse família, né? Todo mundo ali junto, todo mundo se ajudava, enfim. E no sonho, todo mundo tinha se mudado desse lugar, né? Como aconteceu já, né? Todo mundo já saiu desse lugar. E eu ia visitar esse pessoal, junto com a minha prima. Aquela coisa da gente visitar parentes, né, ou conhecidos que a gente não vê há muito tempo. E quando eu chegava no local, era como se fosse não, era uma comunidade, né? Que a gente chama de favela. Só que as casas eram em círculo. E essa família inteira morava lá, né? As casas eram barracos, não de madeira, de tijolo, né? Mas meio como se fosse úmido, uma coisa bem, bem negra, assim, bem. Mas eles estavam bem, né? Todo mundo. Aí estavam as mulheres lá cozinhando. Aquela coisa que tem em favela mesmo, todo mundo falando alto, um gritando pro outro, enfim, aquela alegria, né? A gente começou a conversar e eu senti assim ficava, que meio, eu falava assim, caraca, como esse povo mudou, né? Porque a gente tinha outra vibe, né? Quando a gente morava lá no engenho, enfim. Isso no sonho, eu pensando, né? Aí de repente todo mundo acende um cigarro de maconha e começa a fumar. Como se fosse uma coisa normal, como se estivesse bebendo água. Aí eu fiquei tão incomodada porque primeiro que eu nunca vi um cigarro de maconha, né? Eu conheço porque a gente vê reportagem essas coisas. Só que no sonho, quando eles acendiam o cigarro de maconha, eu sentia que eu tinha que sair dali, porque ali não era um lugar para eu ficar. E eles não eu não estava correndo risco, eram pessoas que eu conhecia, mas eu via que eles não eram mais aquelas pessoas, né? Eu cresci. E no sonho eu ficava muito agoniada. Até minha prima estava fumando maconha, né? Eu ficava, meu Deus do céu. Aquela surpresa que você tem quando alguém faz alguma coisa que você não espera. E no sonho eu fiquei muito, muito, muito agoniada. Muito. E eu falava, eu tenho que sair daqui. Aí eu começava a olhar aquele giro de 360 graus que a gente faz assim, no ambiente. Eu falava, como é que eu vou sair daqui, meu Deus do céu? Aí eu acordei. Né? Aí quando eu vou falar com o Mauro, eu tive um sonho tão estranho, eu tô até com medo de sonhar, né? Porque geralmente quando eu sonho, sempre é alguma coisa assim, não exatamente como tá no sonho, mas sempre é alguma coisa e acontece algo parecido. Mas aí a gente esqueceu, né? Meio que esqueceu, assim, né? Comentou, depois a gente estudou um pouquinho sobre o que era o sonho. E aí a gente deixou, né? Esqueceu, deixou guardado. Aí quando foi hoje, a gente lembrou do sonho. Obrigado, Morá. Então, aí quando é hoje de manhã, não é? Eu acordo e começo a lembrar a semana, né? Ontem eu já tinha buscado, cara, eu sonhei com alguma coisa, só que eu não lembrava. E aí, quando é de manhã hoje, eu acordei, comecei a lembrar dos sonhos e falei, cara, eu tive um sonho. A sorte é que nesse sonho eu tinha pegado e tinha. Eu até falei com a Iris agora de manhã, né? Eu fui direto nela, porque logo que eu lembrei do sonho, e eu não tinha lembrado do sonho da Morá, já está difícil para lembrar do meu. Aí eu falei, caramba, eu sonhei exatamente com o que aconteceu com essa menina. Aí fui lembrando um sonho, lembrei primeiro, depois lembrei o segundo. Aí eu falei, caramba, tinha até a moça que era japonesinha, a dona Ruth ontem me falou que a filha dela tem um rosto de japonesa, não é? Se ela permitir, depois eu até mostro a foto da menina aqui. Então, eu falei, caraca, como que eu dei esse mole, como é que eu não lembrei desse sonho? Aí entrou o constrangimento, porque eu falei assim, poxa, como é que eu vou falar para todo mundo agora que eu e a Morá tivemos esse sonho e eu vou ter que falar, né? Porque não pode deixar de revelar as coisas do Eterno. Mas é assim, sabe? Não é que eu tenho certeza que vocês vão deixar de acreditar em mim, mas eu gosto das coisas bem certinhas, por isso que eu tenho muito cuidado com essa coisa de
que revelação, que falou, eu penso muito bem, porque descaracterizar uma coisa do eterno é muito sério. Sério pelo sentido que você está errando com o divino, e sério porque pode haver um ego aí que vai surgir, não é, dentro disso tudo, e também eu vejo esse esquecimento também como um trabalho no nosso ego. Veja, a gente não tem a coisa quando a gente quer, só quando o eterno ele revela, né? Inclusive o sonho de Nabucodonosor foi assim, um sonho super importante, ele esqueceu e Daniel teve que lembrar para ele o que ele sonhou. Então veja que coisa, não é? Tudo bem, fiquei assim um pouco constrangido, mas eu ia falar de qualquer forma, mas aí não ia ter um núcleo muito grande, e com isso eu fui lembrando outras coisas. Aí tudo bem, eu vou contar depois o que aconteceu, mas deixa eu contar. Eu lembrei que apareceram 3 Césares ontem, né, do qual 2 era Iosef, e esses 3 Césares me lembrou que eu passei por 3 situações similares a essa, ou seja, 3 pessoas que tiveram no tráfico, ali na mão do tráfico, dos traficantes, e 3 meditações que nós fizemos, todas as 3 as pessoas saíram vivas. Aí quer dizer, essa coincidência de 3 Césares, né, no grupo, veja, remete a isso. Aí teve a questão da caixa d'água, que a gente falou hoje, de manhã e etc. Tudo uma grande coincidência, não, milagres. A gente usa o termo coincidência para alinhavar como é que Deus trabalha certo pelas coisas. Então, eu preocupado hoje de manhã, então eu pensando nisso tudo, lembrando o sonho. Aí a Adinaelma me manda um áudio hoje de manhã. Fala o que você falou no áudio para mim, Adinaelma. Adinaelma. Oi, Moré. Então, quando foi agora de manhã, começou a vir os flashes dos sonhos que eu tive essa semana. Eu disse, Moré, não, eu fala sonhei. Exatamente o que você falou comigo, exatamente. Eu falei que eu tinha sonhado com o que aconteceu com a menina durante a semana. Eu disse, Moré, eu tive um sonho durante a semana toda. Deixa eu lembrar para você. Fala aí, Moré. Você falou assim para mim, Moré, eu sonhei, né? Depois você completa aí, eu só vou lembrar isso primeiro. Eu sonhei com o que aconteceu com essa menina. Mas, como eu não estou acostumada, e eu tinha esquecido uma coisa assim, a mesma coisa que aconteceu com a gente aqui, não foi isso? Foi sim. Então agora você continua, tenta lembrar e conta exatamente como você sonhou, como você falou comigo. Se você não conseguir, vou tentar reproduzir o áudio aqui que você mandou. Tá, o senhor vai me ajudando. Vamos lá. Eu disse para o Moré, porque eu não tenho costume. Eu venho de um local, um cristianismo, que eles não acreditam em nada espiritual. Então, às vezes, eu sonho as coisas, às vezes eu tenho a percepção, o Eterno fala comigo, mas eu fico assim, voando. Eu não sei dizer a palavra certa, o Moré deve dizer a palavra certa. Então, eu disse, Moré, eu tive o sonho a semana toda sobre isso, né? E aí o Moré disse também que teve o sonho, a Moré teve sonhos, só que eu não tive o sonho completo em um dia só. Tá bom, vai tentar. Eu não tive o sonho em um dia só, como a Morá e o Moré, o sonho completo. Eu vim sonhando a semana toda partes do acontecimento. Aí eu contei pro Moré, e o Moré estava também constrangido porque ele sonhou, mas não sabia como contar. E eu, Moré, vamos contar sim, porque eu também não lembrava. Certo, minha filha? E eu tive partes do sonho todos os dias. Um dia eu sonhei com as meninas na balada. No outro dia eu sonhei com elas no carro. Então, um dia eu sonhei com elas no carro. No outro dia eu sonhei com elas no local. E eu fui sonhando todos os dias com partes dos sonhos com elas, entendeu? Então eu fui juntando, e quando o Moré falou agora de manhã, despertou, né? Eu venho conversando muito com a Dona Catarina, ela vem me orientando muito, para eu conseguir assimilar mais essa parte espiritual, que muitas vezes eu não consigo. O Moré sabe expressar melhor. Me ajuda aí, Moré. Então veja, até ela esqueceu também, né? Então, todos nós esquecemos. E perceba, foram 3 pessoas também que sonharam e esqueceram. Então,
Veja que coisa incrível, tudo fechou, né? Axé, ele não escreve, ele escreve certo por linhas tortas, né? Então, era isso, esse era o relato dos sonhos, né, que a gente teve, que foi anunciado. E, para completar, eu vou fazendo os vídeos, aqueles pequenos vídeos, parece que o pessoal está gostando muito, mas eu faço adiantado. Se vocês olharem aqui na minha linha do tempo, aqui, ó, tem estreia até o dia 6 de agosto. Tá vendo? A gente está no dia 20, ainda tem estreia aqui para 16 dias. Tá vendo aqui, ó? Exatamente 16 dias. Um dia que já estava programado lá atrás, antes dos sonhos tudo, foi a primeira aula que saiu sobre o código da alma da interpretação dos sonhos, que foi hoje para o canal. Então, veja aí, as revelações são feitas, são acompanhadas, não é? Exatamente pelo divino, tudo já tinha sido revelado. Talvez, como no sonho de Nabucodonosor, a gente não conseguiu ter a percepção. Minha cabeça estava para outras coisas na hora, e muitas vezes, mas foi bom que a gente rezou, né? Eu pedi para Deus, no momento, repreender e etc., não acontecer essas coisas. Então, essa foi a segunda revelação. Eu não sei se a dona Ruth uma hora quer falar sobre isso ou não é? Mas era só para completar esse quadro dessas revelações. Enfim, tá bom, gente? Isso fortalece nossa fé, isso deixa a gente mais forte nas convicções que a gente tem sobre sonhos, revelações, visões, etc. Parece que a Dinaelma quer falar alguma coisa. Levantou a mão ou foi sem querer? Então, Ora, o que acontece? Quando eu venho sonhando, eu vi o rosto. Mas não é tão estranho quando você sonha rostos no qual você nunca viu? Eu não sabendo eu posso te mostrar o rosto das meninas aqui, mas ela tem que permitir, né? E depois pode mostrar, sim. Pode mostrar. Tá. Ela me mandou aqui a foto das meninas, porque o Yosef tinha falado que tinha visto o rosto da menina, assim como essa aqui é a menina, a filha da dona Ruth, tá vendo? Ela é uma japonesinha, conforme foi revelado nos sonhos. Ela parece uma... Todo mundo chama ela de japa. Ela não é filha de japa. E essa aqui é a amiga dela, ó. Tá vendo? Parece com a moça que eu lembro delas na balada, elas no carro. É porque quando a gente vem sonhando, são rostos que a gente nunca viu. Aí você fica sonhando e diz, nossa, eu nunca vi esse rosto. E eu vou aprendendo. Mas incrível. Caramba. Não, uma coisa séria, muito cabelo, tempo. Até o cabelo, rapaz, até o cabelo que eu vi era assim mesmo, preto, liso. Assim. Qual? Da primeira? Da outra menina que não tinha aparecido ainda. Ah, tá vendo? Então, mas você disse que era branquinha, ela falou que era moreninha, foi essa aqui que você viu? Eu falei clarinha com cabelo preto. Exatamente. Eu também achei ela bem clarinha, assim, porque o nosso moreno aqui é mais fechado, né? Mas é morena, né? Mas é clarinha. Às vezes não é morena, não. Se pintar o cabelo de louro, a pele clareia. É a nossa percepção de ver também. Tá vendo aí? Então. Tá bom. Incrível. Isso vai dando as coisas, as percepções do que a Cabala vai fazendo com a alma, né? As ligações que a Cabala vai fazendo dentro da alma. Agora, todo esse sonho que eu tive, lógico que foi referente à família da dona Ruth, né? Ela que vai ter que ver agora se tem alguns processos desse aí, né? Às vezes como é que se diz? Tem muita interferência, às vezes, isso a gente pensa que não, sogra, né? Família, às vezes a sogra é parte da nossa mãe mesmo, tem muitas essas interferências, às vezes a gente quer levar os nossos filhos pelo monoteísmo, aí vem sogra, se mete, quer levar para a igreja, aí daqui a pouco a gente quer dar uma educação diferente. Eu mesmo tive muito dessas coisas na minha criação com meus filhos, né? Então, é complicado pra caramba, e às vezes pode ser até o filho que está em rebeldia, né? Tem aquela rebeldia, como minha filha estava rebelde no sonho, mas só quem pode responder isso é a dona Ruth. É a segunda opção.
É a filha rebelde, né? É a segunda opção. Mas A ela minha não filha, pode, quando ela quando fez ela faz rebeldia, ela não 18 pode anos, ela pegar. saiu de casa. Oi? A minha filha, desde os 14, ela falava assim: quando eu fizer 18 anos, eu vou sair de casa. Eu nunca acreditei, porque ela sempre foi dependente, né? Até financeiramente da gente, nunca acreditei. Ela fez 18 anos, na semana seguinte, ela pegou a mala e ela foi embora. Minha filha morou 2 anos no sul. Ah, sim. Ela, assim, saiu. Quando ela voltou para casa, ela casou, e aí descobriu uma traição, né, do companheiro dela. Ela voltou para casa, mas já estava grávida, já estava com a minha neta, mas a gente tem uma relação bem difícil, principalmente ela com o pai, mas é uma Sim. relação bem difícil. Foi como eu tinha uma relação difícil com a minha filha, né? Então é verdade, viu aí? Então tudo se cumpriu, Baruch Hashem, né? Mais um sonho aí, como foi o terceiro sonho relacionado a isso também, né? Como a gente já repetiu, e se completa o ciclo aí. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, né? Todas as revelações, todos os sonhos foram verdadeiros, tudo aconteceu realmente bem, né? Foi bem explícita a coisa, e a gente ficar mais ligado nessa coisa de sonho, de visão, né? Nós temos aí pessoas, todo mundo nasce com dons. Esse negócio de que você vai para uma religião, lá vai te dar o dom, isso é mentira. Todo mundo já nasce com seu dom. O que você vai usar seu dom, não é? É que é aí a questão, né? A religião, ela sequestra o dom da pessoa e ela faz com que a pessoa acredite que ela recebeu aquele dom por causa daquela religião, quando na verdade não é assim. A gente vê isso muito claramente no Taná, não é? Quando Ezequiel fala, olha, desde o ventre da minha mãe, tu me escolheste, não é? Quer dizer, desde o ventre da mãe, Ezequiel já era escolhido para ser um profeta do Eterno. Então ele já tinha o dom, ele já tinha a percepção espiritual. Então, eu acredito que todas as pessoas têm uma alma, têm uma percepção espiritual. Um para uma coisa, outro para outra coisa, e assim, a união de todas essas percepções, de todos os seres humanos, é que vai fazer com que isso se amplie mais, tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado, visto a seriedade do nosso grupo, do que acontece, não é? Você me permitiria dar uma palavrinha bem rápida, assim, bem Pode, sucinta? querida. Bom, eu quero realmente agradecer as rezas, as meditações. Quero agradecer a Morá pelo auxílio. Foi a primeira pessoa que eu procurei, não sei porquê também, mas foi a primeira pessoa que eu pensei. Falei, vou procurar Morá. Foi a primeira pessoa que eu mandei mensagem quando eu senti que tinha alguma coisa estranha. Porque até então eu pensei que fosse só rebeldia mesmo, que fosse alguma coisa assim, esquecimento. Quando eu vi que foram passando assim, foi passando a hora e ela não aparecia, eu fui ficando aflita, mas teve um momento que eu tive assim, um pico de aflição. E nesse momento desse pico, eu procurei a Morá e ela assim, foi muito, muito, muito solícita comigo, muito um amor, um anjo mesmo. Me auxiliou, me acalmou e me ajudou muito. Então, eu quero agradecer não só a ela, mas a todos também que intercederam, que pediram, que meditaram, que rezaram. Muito obrigada realmente. Tudo que aconteceu, eu ainda estou processando tudo, processando tanto o ocorrido quanto as coisas que foram reveladas a vocês, porque é um pico de coisas, um turbilhão de coisas para eu poder processar, ainda não entendo muito bem, eu ainda não entendo muito bem nem o que é realmente a Cabala em si, porque eu sou muito nova nesse conhecimento, eu fui inserida nisso até, eu acho que não é por acaso, porque eu acho que chega um momento, mas já tem uns 2 anos que eu passo um processo assim de despertamento muito intenso, e antes disso eu caí muito doente, e foi quando, na minha doença, que eu pedi a Deus para se revelar a mim, e a partir daquele momento eu tenho buscado, ele tem se revelado. Então, assim, eu caí na cabala assim por conta de um livro que eu li, de um personagem que eu admirava, que é Neville Goddard, e eu sabia que ele era estudante de cabala, e por isso eu fui tentar estudar cabala.
E achei também o grupo, não foi por acaso, mas eu sei que tudo tem seu tempo. Achei vocês, e vocês me receberam assim, tão amigavelmente, tão amorosamente, com cuidado, com zelo. E eu só tenho a agradecer a Deus, agradecer a vocês por tudo. Estou processando ainda tudo que aconteceu, porque eu venho de uma família cristã. Eu nasci praticamente dentro da igreja. Tenho uma família com linhagem eclesiástica, todas as mulheres da minha família são pastoras. E um dos meus filhos já falecido é um dos fundadores de uma igreja muito grande aqui no Rio, de renome. Então, assim, eu venho de uma base cristã, assim, muito, muito enraizada. Então, tudo isso para mim é tudo muito novo e, ao mesmo tempo, chocante, ao mesmo tempo... eu não sei descrever com palavras o que é para mim. Eu não sei. Eu acho que eu procurava, eu realmente estou encontrando, mas é como se eu estivesse assim, caminhando por um labirinto e aos poucos uma lâmpada fosse sendo colocada no meu pé e eu fosse andando, tateando mesmo tudo aquilo, mas um caminho muito, muito diferente do que eu fiz a minha vida inteira. Porque vocês têm uma linguagem muito diferente da que eu usava, e o que eu acho super estranho, porque se eu fui criada no cristianismo, se eu tenho esses preceitos todos, como eu não posso saber de muitas coisas que vocês sabem, que todas estão na Torá, que é o que a gente usava. Então, isso eu achei muito esquisito, muito estranho, foi me dando mais vontade de pesquisar, mais vontade de aprender. Então, apesar de ter nascido cristã, tudo é muito novo para mim em relação à Torá. Então, é uma busca, um aprendizado diário, que é como se eu estivesse tomando leite ainda. E vocês todos já estão se alimentando com mocotó. E eu com leite. Tem muita coisa que eu não entendo, que eu fico muito perplexa, às vezes até assustada. Mas eu estou caminhando, eu não estou... E todo dia eu sinto que eu caminho um pouco, que eu progrido um pouco, mas eu ainda estou muito, muito nova, muito... Eu estou ainda como se eu estivesse nascendo ainda, não sei explicar. Obrigada, gente, muito obrigada por tudo. Isso, é que a gente, poxa, fala no grupo, por favor, não é? Mas às vezes a pessoa fica preocupada, eu acho. Enfim. Mas aí, voltando aqui ao assunto, a gente teve 2 milagres, né? Acredito que vocês puderam ver lá no grupo, a Iris botou um milagre, e ela falou que estava vindo do trabalho, ela nunca vem com uma amiga, ela tinha acabado de queimar um material pesado, que era um material de idolatria, e aí ela acaba, então, tendo ali uma revelação, né, em relação a esse material que ela queimou ali, né? E aí ela, quando está vindo do trabalho, uma carreta ultrapassa eles e acaba capotando. E ali é um local perigoso, porque é uma serra muito alta, e nessa serra poderia capotar e cair lá embaixo, já era. É uma colina imensa. E aí ela teve ali todo um problema, eu fiquei muito assim, poxa vida, né? Também é um caminho perigoso. Ali, vez por outra, acontece isso. O cara estava com bebida, né? Bebida e direção não combinam. E aí diz ela que estava vindo atrás do carro, né, Iris? E aí freou, mas quando ela mandou as fotos, a primeira coisa que eu fui foi na placa, né? Dei uma olhada na placa e estava lá exatamente as letras CAF, um K, na verdade, um U e um O e um U. É isso mesmo, K-U-O, ou Q, ou COU, uma coisa assim. Eu já fiz a soma, né? CAF 20, o U, ou o O, que é formado pelo VAV, 12 e 32 caminhos de Torá. Fui olhar os outros números, tinha 14. 14 é a palavra Iá, de mão, mais 1 mais 4 também. A mão é julgamento, tanto para severo como para
para uma bênção, a mão direita tem que cobrir a esquerda, e logo depois tinha lá do lado 49, que são os 49 dias que a gente guarda, não é, para seguir a Torá, para chegar ao mês de Shavuot, o dia de Shavuot. Então, eu comecei a ver esses padrões, eu sempre vejo esses padrões. A pergunta que eu faço é como pode isso, né? Poderia ser qualquer outro número, não poderia? E aí a gente vai vendo a providência divina, né? A providência exatamente da divindade em relação à proteção do Eterno. Então, teve alguns sinais que ela conta ali para gente. Eu estou até falando por você, desculpa, Thaíris, é o que eu nem disse. Se eu estiver errado, você me corrige. Então, existem alguns sinais que vão chegando para a gente, e ela tinha acabado de rezar, estava em paz. Quer dizer, mesmo que tivesse acontecido alguma coisa, né, Iris, já estava garantida lá do outro lado, né? Estou brincando, mas é verdade, o que importa é o outro lado, esse um dia a gente se despede daqui. Enfim, então, o que acontece? São milagres, né? São coisas, existem, tá vendo, as coincidências. Inclusive, se você soma o número dessas placas todinho, dessa placa todinha, depois vocês quiserem somar, soma aí, vai dar Gematria 85. 85 mais 1 é 86, que é a palavra Elohim, julgamento, né? Aí a gente começa já a ficar assim um pouco mais assim, mais atento a essas coisas, né? 86 Elohim, julgamento, olha como que as coisas são sérias. Porque Deus controla todas as coisas, mas o lado mal ele pega o julgamento. Se eles puderem pegar e botar uma vírgula a mais na tua balança para te arrebentar, eles vão te arrebentar. Por isso que a gente depende direto de estar estudando a Torá. Não, isso não é uma brincadeira, não é, vamos agora montar um clube para estudar a Torá, vamos todo dia acordar de madrugada e tal. Não, não é um clube, isso não é uma brincadeira, isso é algo muito sério. Veja aí, é um processo. Então, a gente vai vendo esses padrões. Hoje, a gente sempre vê que quanto você quer contar, Morá? Morá? Depois eu conto a parte da gematia, das coincidências. Morá? Shalom. Eu posso começar Shalom. e você depois, alguma coisa que eu não lembrar. Tá, pode falar. Eu vou deixar ela falar, porque a Morá, ela acompanha as moças, ela que fez a meditação, ela que acompanhou toda a situação, né? A gente estava aqui estudando e eu fui ficar sabendo depois. Eu acompanhei a parte masculina da coisa, vamos dizer assim. Pode falar, Morá. Então, a dona Ruth, né? Dona Ruth Alves, entrou em contato comigo na hora do shiur e falou que a filha dela tinha desaparecido desde ontem, acho que às 11 horas da noite. E ela não costuma fazer isso, né? Porque ela tem uma filha pequena e sempre ela avisa e nunca dorme fora de casa, né? Mesmo se ela dormir, ela sempre avisa. Então, ela saiu com as amigas ontem, essa coisa de jovem, né? Balada, Rio de Janeiro, essas coisas. E ela não voltou e nem conseguiram entrar em contato com elas. Eu não sei quantas amigas foram, mas eu acho que foram mais de 2, 3, mais ou menos por aí. Então, aí eu fiquei preocupada, né? Porque a gente sabe que essas pessoas, quando somem, né? É difícil encontrar e às vezes quando encontra é com problemas, né? Aí eu perguntei se ela já tinha feito boletim de ocorrência, enfim, porque no Rio de Janeiro, né, a gente sabe como que é. Ela falou que não tinha como ir, que estava com uma netinha em casa, mas estava passando mal, estava preocupada, mãe, né? Aí eu abri a Torá, né, e caí no Deuteronômio 8. É muito bom, né? Então, aí eu falei, a única coisa que eu posso fazer é rezar, meditar, né? Foi o que eu fiz. Aí eu meditei no tetragrama, e quando eu meditei no tetragrama,
me deu um alívio, né? Eu até falei para ela, fica tranquila, né? Eu não falei para ela que a menina estava bem, porque eu não sabia, eu não podia dar essa esperança, né? Não tinha certeza. Mas eu sabia que o Eterno ia dar a resposta. Foi o que eu falei para ela. Fica tranquila que o Eterno vai dar a resposta logo, logo. Aí tudo bem, passou uns minutos, né? Não sei precisar a hora exatamente, mas o show nem tinha terminado ainda, né? Aí ela falou que a filha dela tinha chegado em casa. Mas não tava meio drogada ainda. Aí o que aconteceu? Elas foram para uma balada e lá deve ter conhecido alguns caras, lá não sei como que é isso, né? Que eu nunca fui, mas. E ela falou que foi drogada, né? E isso é muito comum, né? Quem assiste documentários, podcast com profissionais da área, a gente sabe que é muito comum. Inclusive, a estimativa de jovens que desaparecem no Brasil e nunca são encontrados, de 12, 10, nunca são encontrados, nunca. Então, essas coisas acontecem mesmo. É que a gente não vive nesse mundo, a gente não tem essa visão, né? Aí ela falou que colocaram droga na bebida dela e levaram elas para uma favela, o Complexo do Alemão, né? E lá foi o que ela pôde contar, né? Porque a menina estava meio grogue ainda, ela não falou tudo, mas falou que lá foram ela e as amigas dela para lá, para essa favela. E quando ela percebeu, né, que estava, ela não sabe se aconteceu alguma coisa, se eles abusaram, ainda não se sabe. Aí ela começou a chorar, a gritar e tal. E um cara lá teve pena dela, né? E pediu para o motoboy da favela trazer ela. Então, até então ela estava bem, mas uma das amigas tá desaparecida, né? Ninguém sabe, não tem telefone. Quando chega nesses lugares, a primeira coisa que eles tiram é o contato, né? Mas ela estava ainda meio drogada, queria voltar lá, disse que tinha abandonado a amiga, essas coisas todas, ficou muito preocupada. Deve ter passado um susto muito grande lá dentro, né? Mas aí o Eterno teve, é o que eu falei para ela, né? O Eterno teve misericórdia dela, né? Quem sabe agora ela consegue se precaver, né? Nesses lugares, porque realmente aqui é muito perigoso essas coisas. E foi isso que eu sei até agora, né? Ela falou que depois vai contar mais detalhes, que realmente foi um milagre. Porque umas moças entraram numa favela, ainda mais o Complexo do Alemão, e voltar intacta, né? Pelo menos fisicamente, é um milagre do Eterno, né? E nessa, a amiga parece que tá sumida ainda, né, Mora? Por isso que a gente fez a meditação. Até eu fazer a meditação aqui, não tive notícia se a menina apareceu ainda. A gente fez a meditação, vamos aguardar, né? Se não for nada que for prejudicar a caminhada de alma dela, que Hashem restitua a vida. Se não, a gente já garantiu aí a passagem e a iluminação para a alma dela para seguir o caminho, né? A gente não sabe. Pois bem, tudo isso aconteceu, mas aconteceu muitas coisas mais, que a gente vai ver gramaticamente. Só o milagre em si, a restituição de um filho para uma das nossas alunas, já é uma coisa assim fora do comum. É muito natural, vez por outra, não é? Há um tempo atrás sequestraram uma menina, isso virou documentário, mais de 50 homens estupraram essa menina, levaram para uma casa. É sórdido a coisa é realmente muito, muito feia. E o que aconteceu? Hoje de manhã, né, a gente tem um César já, não é? E entrou outro César. Agora são 3 Césares, né? Porque tem Iosef também, eu chamo ele de Iosef, mas o nome dele é César também. Então entrou o César, e o César, por incrível que pareça, o namorado mandou a notícia para mim, né? Então o César entrou, né? Eu falei, até brinquei. Aí a Morá já, logo depois que ele entra, não sei se já no final do Siú,
ela mandou, olha, vamos rezar, ela botou no grupo pela, eu acho que não sei o nome da menina, Esther Alves, né, o nome da menina. Eu logo imaginei aqui, né, porque a moral fica na parte de baixo ou na parte de cima aqui, que era algum parente do César, né, Alves. Eu falei, caramba, será que aconteceu alguma coisa com esse jovem, com a família dele? Mas aí nem liguei os fatos. Depois que eu fui ficar sabendo que era filho da Ruth, inclusive depois que acabou o Chiu, morar não, é filha da Ruth. Aí eu não sabia nem que Ruth era, se era Ruth Peixoto ou se era Ruth Alves. Era Ruth Alves, né? Aí olha a coincidência, 2 Césares e 2 Alves, não é? Veja só que coisa incrível. A gente já viu a coincidência das placas, não é? Agora a coincidência dos sobrenomes. Enfim, e ela então traz essa notícia para a gente. Veja só quanta coincidência existe nisso. Eu nem parei para fazer gematria de nada, as gematrias em si. E eu desci, aí eu e a Morá fomos almoçar, começamos a conversar. Eu falei, olha, e aconteceu. Agora só falta os dois ter a mesma idade, não é? Eu não duvido, não. Aí fui lá e perguntei o César, né, Alves, que está aí, Machado, lembrando, só para a gente, né, depois eu lembrar aqui, e eu perguntei a idade dele, ele falou, eu tenho 26 anos. Eu falei, pode ver que a menina também tem 26 anos, e a menina também tinha 26 anos. Aí eu lembrei que o César Alves não é mais tem um Machado. E por incrível que pareça, não tem 2, 3 dias, alguns dias atrás, não sei se 1 dia, 2 dias atrás, a gente fez um estudo sobre o Machado, de Eliseu, aquele Machado que caiu dentro do lago e etc., que era justamente falando a linguagem mais básica, ali é um Machado, mas são os problemas que são removidos, não é? E eu fiquei muito impressionado com isso. Então, depois que a gente termina isso, né, conversando com César, vou expor aqui a conversa, que não tem nada demais em relação a isso, né? Aconteceu uma coisa incrível, que para o César adivinhar isso, ou falar isso, não é, poderia ser uma coisa assim, sem muita lógica, a não ser que ele falou uma coisa muito legal aqui, não é? Deixa eu ver. Moré, quando eu entrei na sala, eu senti, não é, a presença da alma do Arizal. Foi o que ele falou para mim. Eu não estou conseguindo achar aqui agora. Tá aqui. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se tem algo que eu possa confirmar, mas quando eu entrei na aula, eu senti a presença do Arizal na casa. Agora eu não sei se na casa dele, acredito que na casa dele, né? Então ele sentiu a presença do Arizal. E por incrível que pareça, a alma que me ajuda no meu shiuri, no meu estudo, é a alma do Arizal. Isso é muito bonito, né? Então, que coisa bonita, não é? Então, eu vou deixar agora em ordem para respeitar aqui. A dona Catarina abriu o microfone, queria falar alguma coisa. Então, mestre, na hora da meditação, lá em cima no morro, tem um barraco com o número 67. A menina está nesse lugar. E na frente do morro tem uma mata com bastante caminhos. E tem uns barracos lá em cima, um morro bem alto, um lugar bem esquisito. Tem o número 67. Entendi. Depois eu vou passar para a menina isso aí, para ela dar uma confirmada, tá bom? Se ela lembrar, né, coitada, que ela estava drogada, mas o número 67 arremete a 6 e 7, Glavizain, que dá 13 misericórdia, Ravá, que o amor do Eterno vai ajudar essas meninas, não é? E os caminhos são muitos caminhos que o Eterno está abrindo. Parece que o barraco é uma coisa assim, bem rudimentar, não é? Mas, enfim, então é algo mais ou menos assim, tá bom? Um barraco bem rudimentar. Lá em cima. Rodeado de mata. Tem uma mata bem densa. É nesse lugar aí. Ok, obrigado, dona Catarina, pela sua revelação aí, que o Eterno possa, né,
trazer essa menina de volta. Pode falar, César Alves. Sim, é sobre uma coincidência que eu acabei descobrindo quando você estava comentando sobre o outro César e Yosef, no caso, né? Eu não sei se é a mesma pessoa, tá bom, me corrija. Mas tem pessoa também que me chama de Yosef. Tá vendo? Mais uma coincidência aí. Agora a gente tem 3 Césares e 2 Yosef, né? Enfim. Então, os milagres em si, eles já são potentes, né? Já são a prova material do que aconteceu ali. E essas coincidências, não é? São incríveis. E o incrível de tudo é que a própria Morá Patrícia acabou de falar que na hora lá ela poderia ter meditado no nome Shaddai, Adonai, ela meditou no tetragrama, que também tem gematria 26. Então, essa história foi muito bonita, eu queria deixá-la aqui gravada e gostaria de saber da opinião de vocês. O que vocês acham disso tudo? Todo mundo em silêncio, silêncio. Não sei se é coincidência, mas na hora que você estava meditando aí pela menina, eu vi uma menina de pele clara, um cabelo escuro, liso, e todo mundo em volta dessa menina. Sim, pode ser a menina, eu não sei as características dela. Uma menina mais ou menos dessa idade, assim, que o senhor falou, de 20 e poucos anos. Pode ser. Então a gente vai procurar saber. Ok? Eu acredito que não existe coincidência. Que todas as coisas que acontecem ou aconteceram com a gente, conosco, com pessoas que se conectaram com a gente de alguma forma, não é coincidência. Eu não acredito que o Moré e a Morá estejam aqui por coincidência. E para mim é uma coisa do eterno. Através de vocês, que seja que tenha acontecido com a moça, sei lá, a menina, que aconteceu ou não seja coincidência, é tudo eterno, tudo. E isso eu tenho aprendido há muito tempo. Essas coincidências são muito naturais acontecer, né? Sempre acontece. Não tem um milagre que não tenha uma gematria, uma coincidência. Não existe. Eu não lembro disso ter acontecido. Tem que ter tido uma grande coincidência. É como se o Eterno fizesse um milagre e deixasse uma assinatura, né? Então, enfim, é isso, né? Uma assinatura. Veja o caso da Iris. A Iris quer falar alguma coisa? Shalom a todos. Moré, eu queria falar sobre a meditação. Apareceram umas cores, 2 cores. A maior é a cor roxa se movendo e pouca cor preta envolvido, né, como se fosse uma nuvem roxa, né? E se movimentava, só que na medida que as cores pretas ela queria se movimentar como se fosse evoluir, a cor roxa ela crescia mais, aumentava mais. E apareceu até um brilho. E no final da meditação apareceu uma nuvem branca. Mas não tínhamos formado, não tinha nada. Quando acabou a meditação, tudo sumiu. Mas quando o senhor partiu para a reza, a cor da nuvem, como se fosse uma nuvem roxa, elas aumentaram. Sim. E elas permaneceram, só essa cor roxa. Sim. Foi isso que eu vi. A cor roxa, né? Veja, é uma luta espiritual, é uma guerra realmente, né? Quando a gente vai ver a visão de Ezequiel, ela funcionou mais ou menos dessa forma que você está vendo aí, Ezequiel 1, que ele vê uma forma, etc., ele vê as forças negativas, e essas formatações de cores, na verdade, são muito espirituais.
Quando você vê o amarelo, você está vendo cores de sefirotes. Mas a cor roxa, que é escrita como argamã na Torá, está dizendo algo tipo no livro de Daniel, que Daniel jejuou durante 3 semanas, então veio Gabriel falar com ele, etc., mas tinha um príncipe da Pérsia que não deixava ele passar, uma entidade espiritual, e a palavra argamã, ela é realmente um código, que é uma das cores roxa, é uma das cores do tecido do Mitzvah. Por quê? A gente olha como cores, mas na verdade Argamã é o anjo Uriel, com a letra Aleph inicial, o Reish de Rafael, o Gimel de Gabriel e o Num final, o Men de Mihael e o Num final de Noriel. São esses arcanjos, né? Então, Uriel e Noriel são ali praticamente os mesmos anjos em situações diferentes. Então é isso que você viu. Então, no final, tudo surge uma nuvem branca, mostrando que houve um equilíbrio e que a energia conseguiu passar. Deve ter sido exatamente quando a gente fez a última meditação para trazer a bênção, tá bom? More, essa cor roxa pode ser Yesod também, né? Não tenho esse conhecimento aqui para te passar agora. Isso, o que eu sei de Argamã é isso, que são esses arcanjos. Acho que ela é Sefirot de Yesod também. Tô só conferindo aqui no... Tá bom. É Yesod mesmo. Tá certo, então. É Yesod, então abriu o canal, né? Tudo bem. Muito bem, a Dina Elma. Então, Mora, eu senti a energia do ambiente, um ambiente muito pesado. Eles tinham energia muito pesada. A menina estava muito amedrontada. E quando nós saímos, quando a dona Catarina? Quando nós saímos todos juntos, eu senti a energia muito positiva, muito forte, quando estávamos unidos. E quando foi feito a reza, a última reza que saímos espalhando, foi uma energia muito de Shalom, muito, muito positiva. E alcançou todas as almas e elas estavam sentindo a energia, né? A nossa energia. Foi muito, muito bonita essa parte. Baruch Hashem, obrigado. Então, todas essas coisas são bonitas, né, de ver. E a gente sabe que é verdade, né, porque a gente faz as meditações, acontecem, quando a gente pede uma resposta ao Eterno, ele sempre tem dado, né, ele sempre tem nos ajudado a ajudar. Esse é o nosso papel aqui, nos ajudar a ajudar, porque nós mesmos, né, não temos capacidade de nada, tudo vem do Eterno. Mas, enfim, é isso, gente. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, né? Isso nos leva a ter confiança, acreditar. Veja, mesmo pessoas que não estão tão ligadas, e hoje foi a reza que a gente fez de manhã, né? De repente, quando a gente fez aquela meditação, que a gente chamou os nossos parentes, etc., nossos filhos, eu acho que a Ruth também estava lá, mas quando a gente reza pelo pessoal do grupo, pelas pessoas que precisam, o Eterno sempre tem acudido, né? E tomara que esse acudimento que tenha seja para as pessoas se voltarem para a responsabilidade da Torá, tá bom? Era isso que eu queria falar com vocês, espero que isso fortaleça a fé de vocês, e peço que vocês não fiquem com vergonha de falar as visões, as sensações, porque a gente está vivendo agora o que os profetas viveram, né? Eu me lembro de uma história que, numa meditação, numa reza, ele estava vendo uma nuvem de gafanhoto muito negra vindo, e ele não sabia o que estava acontecendo. Então ele mandou os alunos andarem pela cidade para ver se tinha alguém com algum problema. Encontraram um rapaz, um senhor chorando, não diz a idade, né? Um homem chorando, e ele estava chorando porque ele tinha dois potes para colher água, o qual ele vendia água ali, ele tirava água para todo mundo, e ali ele tirava o sustento dele. E nessa caminhada, um desses vasos quebraram. E esse homem, que era muito humilde, nunca pediu nada ao Eterno, além de força para estudar a Torá,
fez uma reclamação aos céus. Nesse momento, ele se estressou e ele falou para os céus: Hashem, eu não te peço nada para te servir, mas até o vaso que eu tenho foi quebrado e etc. E isso chegou até a presença divina. O Satã achou uma acusação, né? A gente está falando de Torá, de níveis elevadíssimos, e acusou todos ali, e a destruição ia chegar naquele local. Então Ares, descobrindo isso, mandou ajudar o rapaz, comprar outro cântaro, e dar uma vida mais sossegada para ele poder estudar a Torá. E assim houve o recolhimento dessa sentença, e a sentença não veio sobre aquele lugar. Isso são histórias bem reais. Vejam, existem visões, existem provisões, e tem que se acreditar, não é? Tá bom? É isso. Tudo bem. Gratidão, mestre. Muita gratidão. Muito obrigado. Shalom. Shalom, shalom. Tudo isso acontece por causa dos estudos da Torá de madrugada.